Boa noite, Batista da Vila, igreja mais linda de Tangará da Serra. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, ainda mais por estar aqui, trazendo uma mensagem do Senhor para cada um de vocês. O Rogério que está aqui, hein? Eu estou falando isso porque esse dia a gente teve um treinamento aqui com ele. Aí vai que eu falo alguma bobagem, né? Faço alguma coisa que ele falou ali no treinamento que a gente não deveria fazer. E ele já está bem aqui do meu lado. Mas amém, irmãos. Meu nome é Jonathan. Eu faço parte dessa comunidade há 4 anos. Em outubro fizeram 4 anos. Eu sou líder de célula, líder da célula Mártir. Tem alguns dos meus liderados por aí. E é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para a nossa igreja, para o povo de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 3. João 17, versículo 1 ao 3. Antes de nós irmos de fato para o texto, eu gostaria de contextualizar vocês a respeito do que está acontecendo aqui. Jesus, uns capítulos anteriores, desde o capítulo 14 até aqui o capítulo 17, ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele está falando, olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser entregue a pecadores, eu vou ao Pai, eu vou voltar ao Pai. E os discípulos, eles ainda não acreditavam muito bem no que Jesus estava falando. É até loucura se você for parar para pensar, porque Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas ele não acreditava que aquilo aconteceria. Mas Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, e agora nós chegamos aqui no capítulo 17, onde acontece algo que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. O que era um sacerdote? O sacerdote, na antiga aliança, ele era aquele que ele representava o povo diante de Deus. Então ele chegava ali no lugar santo e ele representava o povo diante de Deus. E depois ele representava Deus diante do povo. O que ele recebia, ele voltava ali e entregava ao povo de Israel. Então é isso que Jesus está fazendo aqui. Por isso nós chamamos de oração sacerdotal. Ele está se colocando diante de Deus para nos representar. E essa oração é linda, ela é fantástica. Depois leiam na casa de vocês todo esse capítulo 17. Jesus ele começa ali orando por ele, depois ele ora pelos discípulos e depois ele ora por aqueles que viriam a crer nele através dos discípulos. Ou seja, Jesus orou especificamente por cada um de vocês que estão aqui. E vamos para o texto então. E depois dessas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Feche seus olhos por um momento, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que a tua presença já é real aqui. Nós sabemos disso, Pai, porque o Senhor escolheu fazer de cada um de nós a habitação do Senhor.
O que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor nos torne sensíveis a essa presença, Pai. Nós queremos ter um acesso ao Senhor, ao qual nunca tivemos antes. Nós queremos, Pai, que o Senhor destape os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Pai, porque nós queremos contemplar ao Senhor, nós queremos ser transformados pelo Senhor, por isso nós te pedimos, Espírito Santo, se revele a cada um de nós. Pai, nós não queremos apenas uma compreensão que venha à nossa mente, nós queremos uma impressão, uma convicção no nosso espírito de que o Senhor falou com cada um de nós e de que nós sairemos daqui completamente tocados e transformados pela Tua glória, Senhor Jesus. Revele-se a nós, Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor Jesus. Assim que nós oramos no Teu santo nome. Amém. Uau! Que declaração de Jesus. Ele está falando aqui para a gente, a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor como único Deus, e aquele a quem enviaste a mim, a Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida eterna, ela não só é um tempo vindouro. Isso vai acontecer, glória a Deus. É a coisa que eu mais aguardo, que eu mais espero na minha vida, é a vinda de Jesus, é a eternidade, é a vida eterna, esse tempo que nós passaremos junto com Ele, face a face. Mas aqui é como se Jesus ele estivesse nos falando, a vida eterna começa agora. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a mim. E isso está disponível para cada um de nós. A vida eterna, ela começa a partir do momento que nós nascemos de novo. E como nós nascemos de novo? Em João 3, Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. E aquele homem pergunta para Jesus, como eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus responde para ele, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos, com a mente tão presa ao aqui e o agora, ele fala, como que pode um homem velho como eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus, parafraseando aqui, não, você entendeu errado, meu amigo. Não é dessa forma. Quando eu falo de novo nascimento, eu falo daquele que nasce da água e do Espírito. Esse herda o reino dos céus. E quando nós falamos a respeito de água, nós não estamos falando a respeito do batismo nas águas, mas do que ele simboliza. A Bíblia vai nos falar que o batismo nas águas, ele é um batismo para arrependimento. É eu ter a convicção, eu reconhecer que eu sou pecador, que eu careço, que eu preciso da glória de Deus. Então eu me arrependo e eu percebo, Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Ti. E depois, eu preciso nascer do Espírito. O nosso espírito estava dormente. Quando Adão peca, quando Eva peca, quando eles caem, o espírito deles é adormecido. Ele morre. Mas quando nós cremos em Jesus, o nosso espírito, ele é vivificado. O nosso espírito, ele passa a viver de novo. Então nós temos sintonia com Deus outra vez. Agora nós temos acesso a Ele. E é isso que Jesus está falando, que a vida eterna é conhecê-los. A vida eterna não é sobre um tempo onde não é só sobre um tempo onde não haverá mais morte, choro, tristeza ou dor. A vida eterna, ela pode e ela deve ser vivida aqui e agora. Essa noite o Senhor tem um convite para mim, Ele tem um convite para você, de viver a vida eterna aqui e agora, todos os dias, até que Ele venha. E dessa forma, apressando a vinda do Senhor. Jesus não só nos deu a vida eterna, mas Ele nos explica o que é a vida eterna. Ele explica essa importância de conhecer o nosso Criador e conhecer a Ele. Mas nós precisamos entender que a vida eterna,
ela não é só sobre um saber de Deus. Não é só sobre saber de Jesus. Isso muitas pessoas sabem. Mas conhecer. A palavra usada aqui no grego, variada, derivado dessa palavra, é gnosco. E gnosco, ele não quer dizer simplesmente conhecer, mas é um conhecer experimentando. Não é igual aquela história que alguém te pergunta assim, você gosta de jiló? Aí você fala, não gosto de jiló. Mas você já comeu jiló? Não, nunca comi jiló. Então como que você sabe que você não gosta? E o gnosco é exatamente ao contrário disso. O gnosco é quando eu experimento e eu falo, meu Deus, eu gostei disso aqui, eu amei isso aqui. Então quando eu provo do Senhor, quando eu provo de Jesus, eu falo, eu gostei disso aqui. Quando nós falamos a respeito de conhecer a Deus, é esse conhecer que Jesus está nos dizendo. É conhecer dessa forma, é experimentar Jesus, é provar Jesus. Tem um momento que Jesus fala, aquele que não comer da minha carne, não provar do meu sangue, esse não tem parte comigo. As pessoas ficam assustadas quando Jesus fala aquilo. Pedro até fala, Senhor, que duras palavras. Mas eu não iria para outro lugar, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então nós precisamos provar do Senhor. Nós precisamos ter esse desejo, esse anseio de ir mais profundo no Senhor. Não só saber quem Ele é, mas conhecer quem Ele é. E isso eu só consigo através de um relacionamento com Ele. Não tem outra forma. E eu só consigo me relacionar com Jesus através do Espírito Santo. Esse amigo maravilhoso que Ele nos deixou, esse conselheiro que Ele nos deixou, que hoje habita dentro de cada um de nós. Ele falou, eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Conselheiro, e Ele está em nós, dentro de cada um de nós, e através desse relacionamento, de desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos conhecendo a Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Deus, porque a palavra nos diz que não existe nenhum outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Não é o pastor que te intermedia entre Deus. Não é o seu líder que faz intermédio. Não é o seu santo. Não é o seu padre. Não é o seu esposo. Não é a sua esposa. Não, é apenas Jesus. Ele é mais do que suficiente, Ele abriu um vivo caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só através dele que nós podemos conhecer a Deus. A palavra nos diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca tinha visto Deus, mas quando Jesus vem, eles podem contemplar a face de Deus através de Jesus, através da vida dele. E nós temos acesso a essa vida hoje. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 11 e 12. Timóteo 6, 11 e 12. Aqui Paulo está escrevendo para o seu amado discípulo Timóteo. No começo, ali nos versículos anteriores, ele está fazendo algumas exortações ao seu pequeno discípulo, ao novo discípulo. Ele está falando ali algumas coisas para Timóteo,
de uma forma de como ele deve se comportar. E olha só o que o versículo nos diz. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, antes disso, Paulo está falando ali para ele a respeito de rivalidades que existiam. Ele fala a respeito de pessoas que têm o pensamento só no dinheiro, de pessoas que cobiçam. E ali ele fala para Timóteo, mas você não é assim. Você não vai fazer dessa forma. E ele lembra, toma posse da vida eterna. Ou seja, você já conheceu Jesus, você conhece Jesus. Então isso quer nos dizer o quê? Que a vida eterna, a partir do momento que eu conheço a Jesus, que eu conheço a Deus, é gerado um comportamento dentro de mim. Algo é transformado dentro de mim. E Paulo, ele é muito perspicaz em fazer isso, né? Ele fala ali o que eles precisam, em na maioria das cartas ali, que ele tem alguma exortação para a igreja. Primeiro ele fala, olha, vocês fazem isso, isso, aquilo, mas essa aqui é a identidade de vocês. Vocês são filhos de Deus, vocês não deveriam estar vivendo dessa forma. Então nós precisamos compreender isso, que a vida eterna, a partir do momento que eu conheço a Jesus, a partir do momento que eu conheço a Deus, algo é transformado dentro de mim. A forma como eu vivo aponta para a vida eterna. Pela falta da visão que nós temos da eternidade, qualquer desconforto nos faz querer desistir e questionar a Deus. O quão envolvido nós estamos com as coisas desse mundo. E eu não preciso nem ir longe. Esse final de semana, tive um final de semana extraordinário. Eu estava em São Paulo, na Dunamiscom. E para vocês verem que era uma coisa de Deus. Eu estou passando por um período, acho que um dos mais difíceis da minha vida, que é não ouvir a Deus. Está muito difícil ouvir a Deus. E para quem me conhece um pouquinho mais próximo, sabe que a gente é bem camarada, assim, bem amigo. A gente conversa bastante, eu ouço bastante. Mas, infelizmente, para o meu crescimento, o Senhor decidiu ficar em silêncio por um período. E eu falei, cara, todo mundo fala que esse negócio é sobrenatural, então o Senhor vai me dar uma resposta lá. O Senhor vai me responder lá, eu vou, que eu quero uma resposta. Senhor, o que eu faço com a célula? Senhor, o que eu faço com os evangelismos? Senhor, o que eu faço com os discipulados? E eu cheguei lá, na hora que você pisa o pé naquele lugar, gente. Uma atmosfera de liberdade toma conta de você, de uma forma que não tem como explicar, é só vivendo para você saber. E enfim, e durante as ministrações e os louvores, eu sentindo a presença de Deus, aquela coisa extraordinária, e sentindo a presença de Deus, mas nada de resposta. E eu falei, Senhor, eu vim aqui atrás da minha resposta. E quando acabou uma ministração, o Espírito Santo me constrangeu de uma forma. Você sentiu a minha presença o tempo inteiro, você está sentindo a minha presença o tempo inteiro, mas o que você quer é uma resposta. O que vale para você é uma resposta. O que deveria valer para você é a minha presença, o que você está sentindo aqui, o que você viu aqui. Então, às vezes, pode ser até algo que a gente pensa que é de Deus, mas acaba não sendo, porque Ele não é o foco, Ele não é o principal, Ele não é o que nós buscamos. E tem 2 anos que eu lidero jovens, e tem
mas um ano mais ou menos que eu auxiliava o meu líder cuidando de jovens. E eu acho muito engraçado que o assunto que sempre está na boca deles é um casamento, é um relacionamento, né? E algumas outras pessoas é o salário maior, é a promoção. Mas de verdade, se você conhece Jesus, se você conhece Deus, esse é o seu propósito? Se você de fato conhece o seu Criador, se você de fato conhece aquele que morreu por você, que te deu acesso à presença de Deus, isso que é importante para você? Irmãos, eu não estou falando que vocês não devem se casar, de que vocês não devem ir para a faculdade, que vocês não devem buscar um emprego melhor. O que eu estou falando é qual é a sua prioridade. Porque se o seu pensamento, eu estou falando pensamento, tá? Intenção, coração, eu não estou falando aquilo que você só fala da boca para fora. Porque se o seu pensamento for, Senhor, eu quero casar porque eu vou cuidar tão bem do meu esposo, que eu vou cuidar tão bem da minha esposa, que as pessoas vão ver o reino de Deus no nosso relacionamento. Senhor, eu quero ir para aquela faculdade, mas eu quero ir porque através de mim o Senhor vai causar um avivamento, uma revolução naquele povo que está perdido lá. Mas nós só queremos satisfação própria. Eu só queria satisfação própria. Quando eu queria uma resposta, em vez de deleitar e aproveitar a presença de Deus. Às vezes são causas nobres, causas bonitas, mas elas nos tiram do principal, que é conhecer a Deus, que é conhecer a Jesus. Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 5, esse é bem conhecido, hein? Dos versículos 3 ao 12. Mateus 5, do 3 ao 12. Diz assim, Jesus falando ali no famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, como você conhece melhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando a gente lê isso aqui, dá vontade de sair correndo, dá vontade de fugir. Porque Jesus está nos mostrando qual é a legislação do reino. Ele está mostrando o que é a vida que aponta para o reino. Ele está falando de pobreza. Ele está falando de choro. Ele está falando de perseguição. E a verdade é que nós não queremos isso. Se não for o Espírito Santo dentro de nós não queremos isso. Às vezes a gente tem uma gripezinha, a gente já começa a questionar Deus, né? A gente fala, nossa, eu estou passando por uma tribulação, irmão. O pneu do meu carro furou. Fui deitar na cama, a cama caiu, quebrou. Aí chega Paulo.
Eu fui açoitado 2 vezes. Eu fui apedrejado. Eu fui preso. Eu fui amordaçado. Eu fui mordido por uma víbora. Meu Deus, e quantas outras coisas. Será que de fato nós temos passado por tribulações? Eu acho que não. Mas quando nós vivemos a vida eterna, quando nós buscamos conhecer a Jesus, quando nós buscamos conhecer a Deus, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, quando nós vivemos a vida eterna, as pessoas ao nosso redor percebem que existe algo diferente em nós. Algumas pessoas nem têm coragem de perguntar para a gente, mas algumas pessoas, elas perguntam: o que aconteceu com você? O que acontece com você que você é tão diferente? E é essa forma que nós devemos buscar viver. Mas nós não podemos produzir nada. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E aí então, esses frutos da vida eterna irão aparecer e transparecer através de cada um de nós. É dessa forma que nós vamos glorificar Jesus, é dessas formas que as pessoas vão ver que existe algo de diferente, vão falar: não pode ser Ele, não tem como ser Ele. Essa é a presença do Espírito Santo, esse é Jesus na vida dele. Esses dias a gente estava no discipulado e me perguntaram assim: qual que é seu maior sonho? E meu sonho é um pouquinho louco, eu fiquei até com medo de compartilhar. E eu peguei e falei para eles: olha, meu maior sonho é ser perseguido e morrer pelo nome de Jesus. E todo mundo na mesa ficou um pouquinho parado, assim, olhando para mim. E eu não falo isso me tomando como exemplo. Longe de mim. Estou longe de ser como o Paulo, que falava: sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas sabendo quem eu era, eu percebo que só pode ser o Espírito Santo em mim, não tem outra forma. Então, se algum dia o Senhor me enviar, e eu sei que Ele vai enviar, e chegar uma notícia, coitada da minha mãe, ela vai até entrar em desespero agora. E chegar uma notícia falando que eu morri por causa do Evangelho, vocês não choram não, vocês vão comemorar. Eu quero festa aqui, porque eu morri muito feliz. A maneira como nós vivemos anuncia o reino dos céus. E quando nós falamos a respeito de conhecer a Deus, nós também falamos a respeito de adoração. Jesus, ele encontra uma mulher junto ao poço, uma mulher samaritana. E eles têm uma conversa ali. E aí Jesus fala para ela: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas chegará a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, se existe uma falsa adoração, que era o que ele tinha falado para a mulher, você adora o que você não conhece. A verdadeira adoração é adorar ao que você conhece. A verdadeira adoração não é adorar Jesus daquilo que você está me ouvindo falar, daquilo que você ouve o pastor falar, o seu líder de célula falar, o seu amigo falar. Não, é aquilo que você conhece e você experimenta de Jesus. É aí que surge a verdadeira adoração. Jesus, o Senhor, é aquele que me salvou, o Senhor é aquele que me resgatou. Uma adoração verdadeira é gerada em mim. Senhor, o Senhor me curou, então uma verdadeira adoração é gerada em mim. Por um milagre de Deus, na ministração de hoje não tem texto de Apocalipse, mas eu preciso citar isso. Quando os selos são abertos, antes disso, na sala do trono, os anjos,
Eles estão cantando, louvando, adorando ao Senhor. Mas aí alguns selos começam a ser abertos e uma nova canção é entoada. Os flagelos começam a ser derramados, uma nova canção é entoada. A trombeta começa a tocar, uma nova canção é entoada. Ou seja, à medida que nós conhecemos a Deus, uma nova adoração, ela é gerada. E nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa da minha adoração. Eu preciso adorar a Deus para que eu me torne semelhante a Ele, para que eu seja como Ele. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 45 ao 46. Mateus 13, 45 e 46. Eu amo essa parábola aqui. Jesus diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Se eu que tenho a revelação do reino de Deus, que eu sou filho de Deus, eu preciso ser essa pessoa. A pessoa que vende tudo, que entrega tudo para o reino dos céus. Esse homem, ele encontra a pérola preciosa e ele vende tudo o que ele tinha para que ele compre aquela pérola preciosa. Nós devemos ser como esse homem que abre mão de tudo pelo reino dos céus. Nós temos que ser essas pessoas que abrem mão de tudo para conhecer Jesus, para conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Ele. Qualquer coisa nessa vida, ela não tem valor nenhum comparado ao reino dos céus. Isso me levou a uma pergunta: o que nos diferencia daqueles que não são cristãos? Vamos pensar um pouquinho. Qual está sendo a nossa diferença? Porque muitas vezes eu não vejo diferença. Os nossos sonhos são os mesmos sonhos deles. O sonho do não cristão é se casar. Pode ser que ele queira casar um pouquinho mais tarde, né? Que ele vai aproveitar de uma forma que não deveria aproveitar. Mas eles têm essa vontade. De ter um carro, um serviço, um emprego muito bom, uma promoção, ganhar bem. E esses têm sido os nossos sonhos, o que nós temos buscado. Mas para o reino de Deus, o que você tem buscado? E falar, irmãos, é muito fácil. É fácil. Tirando o nervosismo que a gente sente aqui, é fácil falar. Mas viver é uma outra coisa completamente diferente. Quando olhamos o que nos move e o que movia os grandes homens de Deus, nós percebemos que existe muita diferença. Um grande homem de Deus aí da Bíblia que você admira. Quanta diferença tem entre nós e eles? E não deveria ser assim. Nós deveríamos ser muito parecidos com eles. Eu me pergunto, Senhor, o que Paulo viu? O que Paulo viu, a ponto dele mesmo dizer que ele era o maior, o melhor dos judeus e considerar tudo como esterco. Considerar a morte como um lucro. A morte como um lucro.
e viver para Jesus. Pedro, aquele que negou Jesus, se entregando para morrer como um mártir. E ainda falando, não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo porque eu não sou digno. Nós somos muito diferentes desses homens. Jesus nos ensinou a perdermos as nossas vidas. Ele diz, aquele que perde a vida por minha causa, esse a encontra. Mas hoje o que muitas igrejas têm ensinado é que nós devemos, na verdade, ganhar as nossas vidas. Você é o melhor, você pode tudo, você vai conseguir tudo, você vai conquistar tudo. Quando Jesus disse, entrega a sua vida por minha causa e você a encontra. Nós só encontramos a verdadeira vida em Jesus Cristo, na presença dele. Mas beleza. Talvez você esteja até um pouquinho chateado com você mesmo. Eu fiquei chateado comigo enquanto o Senhor ministrava essa palavra no meu coração. Jonathan, o que pode estar me impedindo de conhecer a Deus? A primeira coisa que pode estar te impedindo de conhecer a Deus é a religiosidade. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. Os versículos 13 a 18. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então a religiosidade é aquele apego à lei. Eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu deixo de fazer aquilo. Mas aqui a palavra nos diz que quando nós fazemos isso, quando nós somos religiosos e nos apegamos à lei, existe um véu que é colocado sobre o nosso coração que ele só é removido por Jesus. Então, quando você verdadeiramente crê que Jesus é o seu Salvador, esse véu é removido do seu coração, e agora você pode conhecer ao Senhor, e agora você pode contemplar a Ele. Todas as vezes que você contempla o Senhor, você vai sendo transformado. Toda vez que você contempla Ele, a sua mente é renovada. Toda vez que você contempla Ele, o seu coração é transformado, e você vai se tornando cada vez mais e mais e mais e mais parecido com Ele. Por isso nós temos que buscar conhecer ao nosso Senhor, mas não existe outra forma de conhecer a Ele senão através de Jesus. Nós precisamos buscar Ele, nós precisamos conhecer Ele, nós precisamos experimentar. Não só saber qualquer um consegue. A segunda coisa que pode te impedir é a passividade. Talvez você até já recebeu Jesus, mas você ainda não está vivendo conforme uma vida que transparece a vida eterna, que transparece Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu busco conhecer ao Senhor, e onde eu conheço Ele? Aqui eu conheço o Senhor.
aqui eu conheço ele. Imagina, o Criador, o autor de toda a criação, ele escolhe, ele nos cria. Só que olha o que ele faz. Ele escolhe escrever a respeito dele para aqueles que ele criou. Tem uma metáfora maravilhosa para entender isso. O rapaz, ele chega ali perto do aquário dele de peixes. Quando ele vai dar comida para os peixes somem, se afastam. E aí o que esse rapaz fala? Eu vou me tornar um peixe e vou entrar lá e vou mostrar para eles que todas as vezes que vier alguém alimentar, não tem problema nenhum e está tudo seguro. E é exatamente isso o que foi feito através de Jesus. O Deus que se fez homem, para mostrar que hoje nós temos paz com Deus. Gente, nós não éramos só pecadores. Nós não éramos só distantes de Deus, afastados de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele morreu por mim e por você quando eu era inimigo dele. Quando eu era detestável. Para que hoje eu fosse feito amigo de Deus em Cristo Jesus. Nós conhecemos ao Senhor através da palavra, da contemplação. Se coloque de pé nesse momento. E por último eu vou pedir para projetar Lucas 18, do 35 ao 43. Lucas 18, do 35 ao 43. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? A pergunta do Senhor hoje para cada um de nós é: o que você quer que eu te faça? E o cego responde: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E por que eu li esse texto? Porque esse cego somos nós. Esse cego é a igreja, é a noiva de Cristo que se envolveu com esse mundo, com o aqui e agora, e se esqueceu da eternidade. Nós não podemos ser fisicamente cegos, mas espiritualmente nós estamos cegos hoje. Porque nós não buscamos conhecer a Deus, porque nós não buscamos manifestar a vida eterna que existe nele. Esse cego, ele conhecia Jesus, assim como eu conheço, assim como você conhece. Mas ele não estava enxergando. E hoje, se você quer que esse anseio seja gerado dentro do meu coração, dentro do seu coração, porque o que eu mais quero é que ele seja gerado dentro do meu coração. Não adianta eu falar, o meu maior sonho é morrer pelo Evangelho, mas eu ser como Pedro, chegar em cima da hora e eu falar que eu nego Jesus. Eu não posso produzir isso, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus,
através do Espírito Santo, e através do Espírito Santo conhecer Jesus e conhecer a Deus, que é o caminho. Jesus é o caminho. Nós precisamos conhecer a Ele, nós devemos sair dessa passividade, dessa inércia. Ei, nós somos filhos de Deus, mas nós não temos manifestado. A criação anseia, ela deseja pela manifestação dos filhos de Deus, e nós não temos nos manifestado, ou talvez manifestado um pouquinho ali. Mas deixa eu te falar, o Deus que eu sirvo, Ele é grandioso, Ele não quer um pouquinho. Nós temos que manifestar tudo. Eu amo quando o Micael diz isso aqui: 99% é pior do que 1%, porque você não entregou tudo. Você chegou tão perto de entregar tudo, mas você não entregou tudo. E o convite do Senhor essa noite é: entregue tudo. O que queres que eu te faça? Então abra sua boca e comece a dizer para o Senhor: abra os meus olhos, filho de Davi, eu quero ver, eu quero enxergar. Filho de Davi, me ajuda, abra os meus olhos, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero ser transformado, eu quero manifestar o reino de Deus nessa vida, eu quero manifestar a eternidade nessa vida, eu quero manifestar a eternidade, a vida eterna aqui e agora, porque não haverá outra era. Esse é o único momento em que nós podemos adorar a Deus através das nossas dificuldades. É o único momento em que eu posso adorar a Deus sendo perseguido. É o único momento em que eu posso adorar a Deus em meio ao luto. É o único momento em que eu posso adorar a Deus sem enxergar nada, sem ver nada, sem ouvir nada. Porque quando Ele vier, meus irmãos, é um reino inabalável, eterno, que durará de geração em geração, de eternidade em eternidade, onde não haverá mais choro, tristeza, morte ou dor. O próprio Senhor estará em nosso meio. Que você possa orar nesse momento para que o Senhor abra os seus olhos, para que você deseje pela vida eterna, mas não como algo vindouro, mas como o hoje, como o agora. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você.